Deus, gente, Deus é bom. Você está na expectativa aí de receber da palavra de Deus, amém? Glória a Deus, quero convidar o pastor Alvim aqui. Glória a Deus, pastor Alvim, por favor, vamos aplaudir o Senhor pela vida do pastor Alvim. Glória a Deus, pastor Alvim esteve com a gente junto com a Romilda, esposa dele, há 2 anos atrás. Estava achando que era setembro do ano passado, mas foi março do ano retrasado, né, que ele esteve conosco, direto ali do formigueiro, não é isso? E nós somos muito abençoados pela vida do Alvim nessa primeira vinda dele aqui conosco. Então, para nós, pastor, é uma alegria, viu? Receber o Senhor aqui novamente, poder também ser ministrado através de vocês, de tudo aquilo que o Senhor tem feito ali em Formiga, e não só em Formiga, mas em todos os lugares que vocês têm passado, o Senhor tem os levado. Agora ele veio com um upgrade aí, porque é legendário, gente, aleluia. Cadê os legendários aí? Aí. Então, glória a Deus, né? Vamos orar por ele, estenda suas mãos para cá. Pai, no nome de Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor pela vida do Alvim, pela vida da Romilda, por essa família, por tudo aquilo que o Senhor tem confiado a eles. Toda a obra que o Senhor tem confiado nas mãos deles, o mesmo Deus que começou há tantos anos atrás, é o mesmo Deus que permanece sustentando, é o mesmo Deus que permanece provendo, é o mesmo Deus que permanece fazendo. Ó Deus, o Senhor permanece sendo quem o Senhor é, no coração deles e através da vida deles também. Que nessa noite o Alvim seja como um instrumento tão poderoso nas suas mãos, para ministrar ao nosso coração, para nos encorajar a vivermos coisas maiores que o Senhor tem preparado para a glória do teu nome. Nós te louvamos, nós te agradecemos, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Graça e paz, amém. Alegria poder estar aqui com vocês. O pastor Itamar é um grande amigo, uma igreja tão linda. E como a igreja cresceu nesses últimos 2 anos, hein? Pode sim. Que bênção, que maravilha. E vai crescer ainda muito mais. Você está pronto para isso? Amém? Só que crescimento gera desconforto. De repente você vai chegar, é muito comum na igreja, eu tenho quase, não sei se acontece aqui, pastor, a galera senta nos mesmos lugares. Pode observar, sempre no mesmo cantinho, no mesmo lugarzinho, né? Só que quando a igreja cresce, aí quando você chega lá no seu lugar, já tem alguém sentado, que não te conhecia, não sabia que o lugar era seu. Então são os incômodos do crescimento. Mas vale a pena, né? Vale a pena. Formiga, a gente tem experimentado isso lá, uma cidade pequena, uma cidade de 65 mil habitantes, e nós temos provado disso. Nosso prédio cabe 2.000 pessoas assentadas, nós fazemos 2 cultos no domingo, temos mais 7 prédios na cidade, e agora a gente já está discutindo a possibilidade de construir um prédio para 7.000 lugares. Nós já temos o imóvel e agora a gente está aí trabalhando aí, discutindo quando isso vai acontecer, como vai acontecer, a gente construir um centro de convenções, porque nós temos muita dificuldade. O maior auditório da cidade é a nossa igreja. Nossa igreja é maior que a igreja católica da cidade, então, e os auditórios da cidade não nos comportam. Então nós temos, esses são os desafios do crescimento, né? São os bons problemas, né? Os problemas que todo pastor gosta de ter. Eu amo ter esse tipo de problema. Eu lembro quando nossa igreja ainda era muito pequena, minha maior alegria, pastor, é quando o diácono chegava perto de mim e falava: pastor, temos que aumentar a bandeja de ceia. A bandeja de ceia ficou pequena, temos que comprar mais bandeja de ceia. E depois da bandeja de ceia vieram as cadeiras, depois o espaço, e agora a gente já está falando num outro espaço. E eu louvo a Deus por isso, e tenho certeza, né, que vocês vão experimentar disso, de um futuro assim muito próximo, mais próximo do que vocês imaginam, né? Existe uma coisa, quando você
acho que foi Einstein quem disse que a mente que se expande, ela nunca volta ao seu estado original. Então, quando você passa por um processo de expansão, você não consegue se acostumar com algumas outras coisas mais. E você conhece o caminho. E eu tenho ministrado no Brasil, em vários lugares, né? Agora mesmo nós conversávamos ali, daqui 15 dias eu estou na igreja de um amigo meu, uma grande igreja lá no sul do Brasil, no Paraná, está eu e Paulo Mazzoni ministrando lá, nessa conferência lá no Cezinha, uma igreja que expandiu, cresceu muito. Daqui menos de 30 dias eu estou ministrando na Lagoinha, agora a igreja Novos Começos, né, em Niterói, do Felipe, Valadão. Então a gente vai passando por esses lugares, e eu vou percebendo assim, a identidade, como que a igreja que eu sou pastor hoje, como ela se identifica com esses lugares. Então, quando eu venho num lugar como esse aqui, eu falo, eu conheço esse caminho. Eu conheço esse caminho. Então, eu posso dizer com todas as letras, vocês estão no caminho de tomar essa cidade, de conquistar essa cidade e levar essa cidade aos pés do Senhor. Posso ouvir um amém? Amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Josué. Josué, capítulo de número 1. Josué, capítulo 1. Quero meditar com você nessa palavra. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga misericórdia, Jesus. Aí você fala assim, vai para a célula, irmão, vai para a célula. Josué 1 diz assim: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Nun, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Você toma posse disso? Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio Eufrates, toda a terra dos hititas, até o mar grande, no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da tua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi, sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras do livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que te ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Paizinho Santo, obrigado pela leitura dessa palavra. Ela por si só dispensa uma pregação, porque ela é a tua palavra. É a tua palavra que nos liberta, é a tua palavra que nos consola, é a tua palavra que nos conforta, é a tua palavra que nos fortalece, é a tua palavra, ó Deus, que nos traz a salvação. Por meio dela nós conhecemos o teu Filho Jesus e conhecemos o caminho, Senhor. Mas tenha misericórdia da minha vida e me usa mais uma vez
A minha oração agora, Senhor, é a oração de Sansão. Faz mais uma vez, Senhor. Faz mais uma vez. Abençoa esse povo, abençoa essa cidade, que essa palavra possa trabalhar em nós, e que quando terminarmos essa meditação, essa ministração, que nós não possamos ser mais os mesmos, mas algo do Senhor tenha nascido, florescido e frutificado dentro de nós, em nome de Jesus, amém. Todos digam graças a Deus. Essa é uma passagem muito conhecida. Josué, ele está à frente do povo hebreu, ele está à frente do povo de Israel. Só que ele está num momento muito delicado, e um momento, sabe aquele momento que dá para você tremer, o coração dispara, que você não sabe o que fazer, porque você está substituindo alguém, nada menos que Moisés. O homem que abriu o mar vermelho, que Deus usou, o homem que Deus usou para ferir o Egito com as pragas, o homem que orou e a água saiu da rocha, o homem que orou e maná caiu do céu, uma coluna de fogo conduzia o povo que ele liderava durante a noite, uma nuvem de glória durante o dia, e agora esse homem morreu. E aí falaram, Deus falou, é você, Josué, é você. Imagina que situação, imagina você no lugar de Josué. Eu fico me imaginando, eu falo, meu Deus, eu não sei o que eu faria, eu acho que eu teria, o caminho é fazer o que Josué fez. Por quê? Porque Moisés havia morrido, Moisés era a resposta de Deus para aquele povo. O povo clamou no Egito, e Deus ouviu o povo, e enviou Moisés como uma resposta. Mas Moisés morreu, e agora, Josué é a resposta de Deus para aquele povo. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Resposta de Deus, ser uma resposta de Deus. Você já se deu conta disso? Que você é a resposta de Deus para alguém nessa cidade? Existem pessoas que virão nesse culto, pastor Itamar vai ministrar, os pastores dessa igreja vão ministrar, e elas não serão alcançadas. Existem pessoas que eu vou ministrar, elas não serão alcançadas. Elas serão alcançadas por você, porque você é a resposta de Deus para essa pessoa. Talvez você não se deu conta disso, mas você é a única Bíblia que o teu próximo pode ler. Tem pessoas que convivem com você, que não leem a Bíblia, elas leem você. Quando eu era novo convertido, um irmão me disse assim, cuida bem da tua vida, porque a tua vida talvez seja a única Bíblia que o teu próximo tem a oportunidade de ler. Então você é uma resposta. Quando Josué se deu conta de que ele era a resposta, de que não era mais Moisés, ele fez o que qualquer pessoa que entende que é uma resposta de Deus faria. Ele foi para os pés do Senhor, ele foi buscar no Senhor, e quando ele busca no Senhor, o Senhor então começa a falar com Josué. O Senhor começa a usar Josué, e ele diz, assim como eu fui com Moisés, assim eu serei com você. E foi nesse contexto que Deus disse algo poderoso para ele, que é esse capítulo número 1, que é a base de todo o livro de Josué. A resposta que muitos esperam, e eles esperam em circunstâncias externas, mas elas não estão nas circunstâncias externas, elas estão na forma como nós nos comportamos diante dos desafios externos da vida. Hebreus 12 vai dizer que nós estamos rodeados por uma
Você lembra? Tão grande nuvem de testemunhas. Então não é sobre aquilo que está acontecendo ao nosso redor. As pessoas estão olhando para nós, não se nós temos uma vida próspera, se nós temos uma vida abençoada, se tudo dá certo para nós, se as portas sempre se abrem. Não é sobre triunfalismo. A bem da verdade, a maior pregação da nossa vida não é quando tudo está bem, é quando tudo está mal. E o nosso comportamento diante de tudo mal é que mexe com a cabeça das pessoas. Eu digo para vocês abertamente, quantas vezes como pastor, eu fui a cultos fúnebres, eu fui a velórios, para consolar, e sair de lá consolado, por causa da fé daquele irmão, daquela irmã, que perdeu um ente querido. A grande edificação no meu coração, eu fui num sepultamento. O que você espera de um sepultamento? Tristeza, dor. Mas de repente, lá naquele sepultamento, você se depara com um Jó que diz: pastor, eu estou triste, eu estou abatido, mas Deus deu, Deus levou, bendito seja o nome do Senhor. E as pessoas dizem: meu Deus, que fé é essa? Então não é sobre aquilo que acontece ao nosso redor, mas é sobre aquilo que acontece dentro de nós. Porque a motivação e a prostração, elas estão dentro de nós. Muitas vezes nós estamos buscando força em coisas externas, mas não tem nada a ver com aquilo que é externo, tem a ver com aquilo que Deus colocou dentro de nós. Por 3 vezes, Deus disse para Josué: esforça-te, tem bom ânimo. Deus não lhe deu coragem, Deus não lhe deu motivação, mas Deus disse que ele deveria se esforçar. Porque esforço, coragem, ânimo, não são forças externas, não depende de circunstâncias externas, mas são coisas que Deus já colocou dentro de você, e elas precisam ser despertadas. Por isso o Senhor disse: tem bom ânimo, esforça-te. Você não precisa de fatores externos, você não precisa de alguém para ficar te motivando, é algo que já existe dentro de você. Jesus, em João 16, ele vai dizer no versículo 33, no mundo tereis aflições, mas o que? Tende bom ânimo. É algo que está dentro de mim, é algo que está dentro de você, que independe de circunstâncias externas, que independe se a sua conta bancária está gorda, independe se você tem saúde, independe se está tudo correndo a mil maravilhas para você. Não é sobre algo externo, é sobre algo interno, é algo que está dentro de você, que Deus já colocou. Não é sobre questões externas, não é sobre como as coisas estão, é sobre como nós estamos. Eu vou repetir: não é sobre como as coisas estão, é sobre como nós estamos. Vou te dar um exemplo. Você levantou pela manhã e você está bem, você está alegre, você está feliz, você fez seu devocional, você pegou seu carro, está indo trabalhar, e de repente alguém vem atrás de você e mete a mão na buzina e faz aquele barulhão, mas você está bem. Aí você olha para aquele carro que buzinou e diz: ei, paz, será que ele me conhece de onde, hein? É lá da igreja? Será que é da célula? Gente, olha só, eu nem imaginava quem é essa pessoa, mas ela me conhece, porque você está bem. Mas você levantou mal, você levantou péssimo, você não orou, você não fez seu devocional, você está brigado com tudo e com todos. E de repente, a mesma cena, o mesmo episódio, alguém mete a mão na buzina. E de repente você fala: o que foi?
Você está achando que eu não sei dirigir? Está me chamando de navalha, de barbeiro, sei lá o quê? Quem está entendendo? O cenário é o mesmo, a situação é a mesma, mas você não é o mesmo. Então não é sobre como as coisas estão, é sobre como eu estou. Não é como as coisas são, é sobre como eu sou. As coisas não são como são, mas elas são como nós somos. É sobre o nosso ponto de vista. E todo ponto de vista é a vista de um ponto. No Evangelho de João, no capítulo 4, Jesus sai com os seus discípulos, no versículo 35, Jesus passa num campo, havia ali uma seara, e Jesus disse assim: daqui a 4 meses haverá a colheita. Mas eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos, eles já estão maduros para a colheita. Jesus passa com eles, os discípulos olham e vê os campos ainda verdes, as espigas ainda verdes. E Jesus diz assim para eles: ei, vocês estão falando que daqui a 4 meses haverá a colheita? Eu digo para vocês, abram os olhos e vejam os campos, eles já estão maduros para a colheita. No ponto de vista deles, está tudo verde. Do ponto de vista de Jesus, está tudo maduro. Não são como as coisas são, são como eu sou. Não são como as coisas estão, são como eu estou. Jesus disse: vocês estão falando que faltam 4 meses, mas eu digo para vocês que é agora. Vocês estão dizendo que faltam 4 meses para a colheita, 4 meses para o seu milagre, mas eu digo, levante os seus olhos, erga o seu olhar, mude a sua visão, porque os campos já estão prontos, os campos já estão brancos. Talvez você está olhando e dizendo: vai demorar muito, tem que acontecer isso, tem que acontecer aquilo outro, e aquilo outro. Provérbios vem para você e diz assim: não te estribes no teu próprio entendimento. E o salmista vai dizer: operando Deus, quem impedirá? O que Jesus está dizendo para os discípulos é: ei, a sua fé muda a colheita. Ele está dizendo: vocês estão dizendo que faltam 4 meses, mas levante os seus olhos. Faz o que ele disse: abram os olhos e vejam, os campos estão brancos, os campos estão prontos. O que ele está dizendo é: o seu olhar vai modificar o tempo da sua colheita. É sobre isso. João, você vai abrir a sua Bíblia. Quando você abre a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 2 capítulos anteriores ao capítulo 4, você conhece a história? Jesus vai a um casamento, lembra? Onde foi o casamento? Canaã da Galileia. E de repente o vinho acaba. Maria vem até Jesus e diz assim: o vinho acabou. E Jesus responde: mas o que eu tenho com isso? Não é chegada, acabou. Não é chegada a minha hora. 2 versículos depois, Jesus disse: enchei as talhas de água. E eles encheram, e a água foi transformada em vinho. Não é chegada a minha hora. 2 versículos depois, chegou a hora. Quem está entendendo? Quando você abre a tela do seu computador, no seu teclado, tem uma tecla chamada F5. O que o F5 faz? O que o F5 faz? Atualiza a tela. Não é chegada a minha hora. Deus aperta o F5, trazei as talhas com água. Trazei as talhas com água. Talvez você veio aqui nessa noite e a sua situação é: os campos ainda vão demorar para a colheita,
O vinho acabou, vai demorar muito. Só que você esqueceu que a sua oração aperta o F5 de Deus e tudo atualiza, tudo muda. Por quê? Porque não é sobre nós, é sobre Ele, é o que Ele faz, e o que Ele faz já está dentro de cada um de nós. O nosso destino não vem de questões externas, mas daquilo que está dentro de você. Aquilo que está ao seu redor, eu poderia dizer assim, aquilo que está atrás de nós, ou aquilo que está diante de nós, são questões muito pequenas, se comparadas àquilo que está dentro de nós. 1 de João vai dizer, porque maior é o que está em nós, do que o que está no mundo. Josué aprende algo poderoso. Josué, ele aprende que uma das coisas mais poderosas, e ele aprendeu isso com os maus exemplos. Existem pessoas que você aprende com eles como fazer, e existem pessoas que você aprende com eles como não fazer. E quando Moisés enviou os 12 espias à terra de Canaã, a terra prometida, você conhece a história, 10 deles infamaram a terra, falaram mal da terra, e Josué e Caleb estavam entre os 12, porém eles disseram, não, a terra mana leite e mel, e alguém disse, não, mas lá tem gigantes, e Caleb disse, nós vamos devorá-los como se devora um pão, e alguém disse, mas os caras têm 3 metros, e daí é um pão de 3 metros, Josué aprendeu uma coisa ali, ele aprendeu uma coisa muito poderosa, o poder da história que você conta sobre você. Ele aprendeu como não contar. Josué sabia que o Senhor estava com ele, e ele não cometeria o erro dos 10 espias, porque ele tinha aprendido como não fazer. E qual foi o erro dos 10 espias? Que diante dos gigantes, eles mentiram para si mesmos. Eles disseram, não, lá tem os descendentes de Enaque. E nós olhando para eles, nós éramos como gafanhotos. Presta atenção nisso. Diante dos gigantes, eles contaram uma história, eles mentiram para si mesmos. Primeiro que eles se viram como gafanhotos, e depois eles projetaram que os gigantes estavam vendo eles como gafanhotos. Eles se viram como gafanhotos, pensaram como gafanhotos, e depois agiram como gafanhotos. Eles contaram uma mentira para si mesmo. Não há nada mais paralisante do que acreditar numa mentira. Martin Lloyd Jones, ele disse o seguinte: você já percebeu que grande parte da sua infelicidade na vida se deve ao fato de você ouvir a si mesmo, ao invés de falar a si mesmo? Olha essa frase de Martin Lloyd Jones. Grande parte da infelicidade que nós temos na vida se dá ao fato de nós o quê? De nós ouvirmos a nós mesmos, ao invés de falarmos a nós mesmos. Está confuso? Parece igual. Ouvir a mim mesmo e falar a mim mesmo. Eu vou te dar um exemplo. Eu não vou conseguir. É muito difícil para mim. Eu estou ouvindo essas vozes. Não tem jeito, não tem saída, não existe possibilidades. É justamente nesse momento que você deve parar de ouvir a si mesmo e começar a falar a si mesmo. Ei, espera aí. Realmente para mim não tem jeito, mas para Deus todas as coisas são possíveis.
O médico disse que não tem cura, mas Isaías 53 diz que ele levou sobre si as minhas enfermidades, o castigo que me traz a paz estava sobre ele, por suas pisaduras eu fui sarado. Pare de ouvir a si mesmo e comece a falar a si mesmo. Pare de ouvir coisas que o mundo está falando, está dizendo, está comunicando. Pare com isso. E quando você se vê entrando num buraco desses, você diz: ei, parou. Quem manda aqui sou eu. As escrituras dizem isso. A Bíblia diz que nós andamos por fé e não por vista. Então é hora de você parar de ouvir a si mesmo e começar a falar a si mesmo, porque como você se vê determina como você se comporta, e a forma como você se comporta determina os seus resultados. Os espias se viram como gafanhotos. Mefibosete se viu como um cão morto. Quando Davi mandou chamar Mefibosete, que estava em Lodebar, para o palácio, ele diz: quem sou eu, um cão morto, para que o rei se importe comigo? Olha a história que os espias contaram de si mesmos. Eles contaram uma história para todo aquele povo, que eles eram como gafanhotos. Mefibosete contou uma história para si mesmo. E qual é a história que ele contou a si mesmo? Eu sou como um cão morto. A pergunta que eu te faço é: qual é a imagem que você tem de você mesmo? Qual é a história que você conta sobre você? O que você tem contado para as outras pessoas sobre você? Ô fulano, e aí como é que você está? Não estou bem não. Está tudo ruim, as coisas estão difíceis, estão complicadas, eu não sei como é que eu faço, e não sei o que, eu não vou conseguir. Que história você conta sobre você? A história que você conta sobre você determina quem você é. Preste atenção nisso. Qual é a história que você está contando sobre você? O que você escolheu contar sobre você? Às vezes eu encontro com alguns crentes, e aí eles entusiasmam: pastor, quando eu estava no mundo eu quebrava tudo, 4 dias de carnaval, farra, gandaia, moezada, cachaçada, droga, e não sei o que, eu era muito doidão e tal, tarará. Irmão, e aí? E aí eu aceitei Jesus, graças a Deus. Eu falei: ei, continua. Não, eu aceitei Jesus, mas continua. Não, eu aceitei Jesus. A história que você constrói no Evangelho deve ser maior que a história que você construiu no mundo. Amém? Aplauda o Senhor, glorifique o Senhor. Porque a vida com Cristo não é sobre religião, é sobre relacionamento, é sobre experiências com Deus. Irmãos, como que é o nome dessa igreja onde nós estamos? Qual é o nome dessa igreja? E o que é Atos? Se não Atos dos Apóstolos. Anjo apareceu, anjo tirou Pedro da cadeia, ressuscitou um defunto, a sombra de Pedro curava, Filipe foi trasladado. Se as histórias do mundo que você conta são maiores do que a história que você está construindo com Deus, tem alguma coisa errada no seu cristianismo. Você precisa buscar mais, se aprofundar mais com Ele, como você se aprofundou no mundo. Você precisa se aprofundar mais nele. Então eu e você precisamos estar muito atento à história que nós temos contado para nós. Muitas coisas em nossa vida não acontecem por conta de como nós nos enxergamos, de como nós contamos a nossa própria história. Quem você é hoje? Quem? É simples de responder: quem sou eu? Eu sou a história que eu conto para os outros. Simplesmente isso, eu sou a história que eu conto.
E Deus tinha contado uma história para Josué. E qual era a história que Deus contou para Josué? No versículo 5: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Ele creu nessa história. E alguém disse: ei, Josué, a terra que Deus nos dá é uma terra onde mora povos poderosos. Aí estão os heteus, os gigarzeus, os amorreus, os cananeus, os perezeus, os heveus, os jebuseus. Contaram essa história para ele, mas ele tinha uma outra história: ninguém poderá me resistir todos os dias da minha vida. Assim como o Senhor foi com Moisés, Ele será comigo, não me deixará, nem me desamparará. Colocaram uma informação negativa para ele. A pergunta que eu faço para você é: o que você tem feito com as informações negativas que você tem recebido? Elas têm te prostrado, elas têm derrubado você? Porque uma informação negativa, ela tem o poder de nos abater, ou ela tem o poder de transformar em matéria-prima para revolucionar a nossa vida. Tudo depende da nossa reação. Você conhece Neemias, copeiro do rei? Neemias estava no palácio, vivendo uma boa, copeiro do rei, enquanto a maioria dos judeus, todos ali exilados na Babilônia, Neemias vivia no palácio, estava tudo bem, até que, capítulo 1, vem Anani, e ele faz uma pergunta: você tem ido a Jerusalém? Como está Jerusalém? E Anani diz: um caos, a cidade destruída, as casas queimadas, os muros derrubados, os que restaram estão na miséria, morrendo de fome. Quando Neemias ouve isso, a Bíblia diz que ele se abateu. Neemias então, ele chorou. Quando ele ouve isso, a Bíblia diz que ele se assentou e chorou e lamentou. Neemias capítulo 1, versículo 4. Mas depois o texto diz que ele orou e jejuou. No caso de Neemias, ele se dispõe a reconstruir os muros de Jerusalém. Mas não era uma missão fácil. Se reconstruir Jerusalém já era algo extremamente difícil, para Neemias era impossível reconstruir Jerusalém. E por que era impossível? Porque havia um decreto nos dias de Esdras, impedindo a reconstrução. E no entendimento dos persas, a lei era maior que o rei. Esdras tentou reconstruir, e o rei então baixou um decreto dizendo: ninguém vai reedificar Jerusalém, nem os muros, e nem o templo, e nem a cidade. Era um decreto. E no entendimento, como eu disse, dos persas, a lei, ela era maior que o rei. E aí, quando a gente está diante de uma informação negativa, e acompanhada de uma impossibilidade, qual é a tendência da gente? Desistir, desanimar, não ser a resposta. Não, está muito difícil, é impossível isso. E ainda havia um bloqueio mental. E qual era o bloqueio mental? Lembra do que eu disse? No entendimento dos medos, dos persas, a lei é maior do que o rei. E onde é que está escrito isso? Em Daniel. Lembra quando Daniel estava na Babilônia, e aí ele orava a Deus, e aí fizeram um decreto, levaram para o rei: rei, nós queremos que você assine um decreto. Que decreto? Qualquer homem que for pego orando a qualquer Deus, será morto. E o rei era amigo de Daniel, mas ele não sabia que aquelas palavras tinham um endereço, que era Daniel. Ele assina o decreto.
E Daniel vai para o quarto, e a Bíblia diz que ele orava três vezes por dia. Ele se colocava na direção de Jerusalém e ele clamava a Deus. Mas a Bíblia diz então que agora Daniel foi pego em oração, e eles levaram ao rei, e o rei era amigo de Daniel. E quando levaram o rei aqui, olha, esse homem, seu amigo, ele foi pego descumprindo o decreto do rei. E decreto do rei não se revoga, o Senhor não pode libertá-lo. Lembra? O que o rei teve que fazer com Daniel? Lançá-lo na cova dos leões. Por quê? Porque o decreto dos persas não se revoga. Então era impossível. Neemias estava diante de uma situação difícil, reconstruir Jerusalém, impossível, porque os decretos do rei não se revogam, mas o pior de tudo, bloqueio mental. Diga comigo, bloqueio mental. É o que Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 10, ele vai chamar de fortalezas. Lembra? As armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas para derrubar o quê? Fortalezas. O que eu estou dizendo? Vamos pegar o caso de Neemias. Imagine você, Neemias. Você está lá, eu vou reconstruir, tem um decreto. O decreto do rei não se revoga, mas quem sabe eu consigo. Aí chega alguém perto de você e diz, você não vai conseguir. Por quê? Porque Daniel, que foi Daniel, não conseguiu. Neemias pensa, se Daniel, que foi Daniel, o amigo de Sadraque, Mesaque e Abdenego, o homem que Deus usava com revelação poderosa, não conseguiu derrubar o decreto dos persas, imagine eu, que sou apenas um copeiro do rei. Quantas vezes, diante de situações, você disse assim, se fulano que é fulano não conseguiu, eu vou conseguir? Quantas vezes? Se Beltrano, que estava numa situação bem mais fácil e leve do que a minha, não deu conta, eu é que vou dar conta? Quantas vezes você já disse isso? Se fulano que é fulano não passou naquele concurso, eu é que vou passar. E ainda endossou com aquela frase, quem sou eu na fila do pão? Quem sou eu? Quem sou eu? Mas o que Neemias faz? Ele ora, ele busca a Deus. A Bíblia diz que ele ora do mês Quisleu a Nissan. São 4 meses de oração e de jejum. Neemias nos ensina que bloqueios mentais se derruba no poder da oração, no poder do jejum, na busca de Deus. E o rei assina um decreto e diz, você pode reedificar, e você precisa de quem e do que e de quanto, porque eu vou te dar. Não existe situação que não seja mudada quando os seus joelhos se colocam no chão e você busca e clama àquele que pode todas as coisas, aquele que pode ouvir o nosso clamor, a nossa oração envia em nosso favor. Que área da sua vida que alguém não conseguiu, que você está se comparando? Lembre-se de Neemias. Deus quer te dar a terra prometida. Deus quer fazer de você um Josué que introduza pessoas na terra prometida, que é a salvação. Você é a resposta. Pastor, se eu sou a resposta, o que eu preciso fazer? Tem de bom ânimo, esforça-te. Vira uma pessoa que está do teu lado e diz assim, esforça-te. Diz, esforça-te. Há uma palavra em Gálatas, que Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo de número 6, no versículo 9, ele diz assim, e não nos cansemos de fazer o bem,
pois no devido tempo colheremos, se não desanimarmos. Repita comigo: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no devido tempo colheremos, se não desanimarmos. Qual é a promessa desse texto? No devido tempo, no devido tempo, no devido tempo. Qual é a condição? Está claro? No devido tempo, você vai colher. Se você... Sabe por que você não colhe? Porque você desanima. Porque você para. Porque você desiste. Porque você não insiste. Eu acredito que Deus olha para nós e fala assim: falta só uma oraçãozinha, só mais uma, para a colheita vir. Mas você desanima. Você olha para as circunstâncias, você olha para o lado, você faz comparação, você esquece do Senhor. Você esquece simplesmente do Senhor. Essa é uma palavra muito poderosa para a nossa vida. Eu me lembro de Davi, irmãos. Só vou citar o caso. Davi, ele está em Ziclag. Você se lembra dessa história? É uma história muito conhecida. Ela está lá em Samuel. Davi, ele deixa a sua família em Ziclag, a família dos seus valentes, dos seus homens, e eles saem. E quando eles voltam, preste atenção nisso, quando eles voltam, Ziclag estava incendiada, as famílias tinham sido sequestradas. Isso acontece no capítulo 30 de Samuel. E quando os homens de Davi veem aquilo, a Bíblia diz, os seus melhores amigos, aqueles que depois foram chamados de valentes de Davi, a Bíblia diz que estes homens pegam pedras para fazer o quê? Apedrejar Davi. E a Bíblia diz, aquele foi o pior dia da vida de Davi. Sabe aquele ditado que a gente tem aqui em Minas, fulano chutou o balde? Aquele era o dia para ele ter chutado o balde. Porque os seus próprios amigos disseram, nós vamos te matar. E a Bíblia diz que ele buscou forças, na onde? Ele se fortaleceu no Senhor. Parte do grupo falou, nós não vamos. E parte do grupo falou, nós vamos com você. Mas havia uma condição, porque se não conseguirmos, a pedrada vai acontecer. É interessante, né, que Davi foi levantado por Deus com uma pedra. E agora ele está sendo ameaçado com pedra. Sabe o que me chama a atenção? É que eles vão e vencem e pegam os despojos e traz as famílias de volta. Mas para mim o mais poderoso não é isso. O mais poderoso é o capítulo seguinte, que já está no livro de 2 Samuel. No capítulo 30, Davi pensa em desistir. No capítulo 1 do outro livro, Saul morre e o trono está livre para Davi. O lugar da nossa desistência é um passo da nossa vitória. Isso me chama a atenção. Porque se Davi desiste no capítulo 30, ele não teria assumido o trono no capítulo 1 do livro seguinte. É uma página muda tudo. Uma página. Você está a uma página da sua vitória. Você está a uma página da sua bênção. Não te ordenei eu? Seja forte e corajoso. Não se apavore, não se desanime, pois o Senhor seu Deus estará com você por onde você andar. Como fui com Moisés, serei contigo. Repita comigo, como fui com Moisés, serei contigo. Moisés foi o homem que discipulou Josué. Josué era discípulo de Moisés. Como fui com Moisés, serei contigo. Na cabeça de Josué passa um filme. Então vou fazer o que Moisés fez.
Isso é discipulado. Uma igreja que discipula, um povo que discipula. Ele havia sido discipulado por Moisés, e com Moisés, ele tinha aprendido uma lição poderosíssima. E que lição é essa que Josué aprendeu com Moisés, e que serve para mim e para você? Hebreus, capítulo 11, versículo 27. Pela fé, ele quem? Moisés, abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes, permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Repita comigo: pela fé, Moisés abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Agora preste atenção, vamos lá, repete comigo. Antes, permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Pense nisso, pois permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Repete essa frase aí comigo: permaneceu firme como quem vê aquele. Sabe qual é a chave da vida de Moisés? Sabe por que Moisés se tornou em quem ele se tornou? Porque ele ficou firme como quem vê aquele que é invisível. Preste atenção nesse texto, eu vou repetir. Ficou firme como quem vê aquele que é invisível. O texto não está dizendo que ele viu. O texto não está dizendo que ele viu aquele que é invisível. O texto está dizendo que ele ficou como quem vê. Moisés agiu e viveu com a mesma convicção e firmeza, como se estivesse realmente vendo a Deus face a face, embora isso não tenha ocorrido de maneira literal. Você vê Deus? Você vê Deus? Eu também não, mas eu posso ficar firme como quem? Essa é a chave. Essa é a chave. Você viu? Não vejo. Você vê? Não vejo. Mas eu permaneço firme. Como? Quem vê. Quem está entendendo? Isso é poderoso. Isso é poderoso, isso revoluciona a sua vida, isso muda tudo. Porque muitas vezes, eu não sou como Moisés, eu não sou como Abraão, que Deus falava com eles, que Deus visitava eles, que eles viam anjo. Não é sobre ver, é sobre se posicionar como quem vê. Irmão, você entendeu isso? Porque se você entendeu isso, você entendeu tudo. Pastor, mas como é que ele conseguiu isso? Como é que eu consigo isso? Desenvolva a autoconsciência da presença de Deus ao seu redor. E como é que eu desenvolvo a autoconsciência da presença de Deus ao meu redor? Vou te dar um exemplo. Tem um homem, e este homem, ele acessa pornografia. Ele é casado, ele tem filhos. A pergunta que eu faço é: um homem que acessa pornografia, ele tem coragem de fazer isso na frente da esposa? Sim ou não? Sim ou não? Ele tem coragem de fazer isso na frente da filha? Sim ou não? Por quê? Porque ele tem consciência da presença delas do lado dele. O que eu e você precisamos é desenvolver a autoconsciência da presença de Deus ao nosso redor. Porque quando eu sei que Ele está ao meu lado, ainda que eu não o veja, mas eu me comporto como quem vê
isso faz toda a diferença na minha e na sua vida. E por último, para fechar, você é a resposta. Eu vou para o livro do profeta Isaías, na versão Ara. Eu amo essa versão. Isaías, então, agora ele tem uma visão. Lembra o que ele viu? O alto e sublime trono do Senhor. E ele viu os serafins que voavam ao seu redor, e eles diziam o quê? Santo, santo, santo. Isaías, então, a Bíblia diz que ele ouve o Senhor. E o que o Senhor dizia? A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Isaías ouve Deus orando. Deus está orando. Deus está fazendo uma oração. Quando Deus olha para a Lagoa Santa, Deus faz uma oração. E a oração de Deus é: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E imediatamente, Isaías se posiciona como a resposta de Deus e diz: eis-me aqui. O quê? Envia-me. Eis-me aqui, vamos lá, eis-me aqui. Envia-me a mim. Coloca a sua Bíblia no seu colo, que você está segurando, coloca no seu colo. Levante sua mão direita e diz assim: eis-me aqui, envia-me a mim. Mais uma vez: eis-me aqui, envia-me a mim. Olhe para mim agora, com sua mão levantada, e faça o que eu fizer. Eis-me aqui, envia-me a mim. Eis-me aqui, envia-me a mim. Você entendeu? Ouça isso. Isaías está dizendo: eis-me aqui, envia-me. A quem? A quem? Fique de pé. E eu vou te perguntar e você vai me responder isso de pé. Olhe para mim. Levante sua mão. Diga comigo: eis-me aqui. Envia-me a mim. Para quem que você está pedindo para ser enviado? Eis-me aqui. Envia-me a mim. Nós queremos ser enviado para fora, mas antes de eu ser enviado para fora, primeiro eu preciso ser enviado para dentro. Eis-me aqui, envia-me aonde? A mim. Porque os 5 primeiros capítulos de Isaías abre a boca e diz: ai dos que bebem, ai dos corruptos, ai daqueles que provocam injustiça, ai daqueles que fazem isso, ai daqueles que fazem aquilo outro. Mas quando ele vê o alto e sublime trono do Senhor, ele diz: ai de mim, os meus olhos viram o Rei. Sou um homem de lábios impuros, que habito no meio de um povo de impuros lábios. Eis-me aqui, envia-me a mim. Antes de você ser enviado para fora, primeiro, você precisa ser enviado para dentro. Feche os seus olhos e olhe para dentro de você agora. Não é sobre circunstâncias externas, não é sobre o que está lá fora, é sobre o que está dentro de você. Seja forte, seja corajoso, tem bom ânimo, diz o Senhor. Tem bom ânimo, diz o Senhor. Seja forte, seja corajoso. 3 vezes, seja forte, seja corajoso, seja forte, seja corajoso.
não é sobre o que está lá fora, é sobre o que está aqui dentro. Não é sobre situações externas, não é sobre conta bancária, não é sobre não ter problemas, não é sobre ser um Superman da fé. Não, é sobre o que está dentro de você. Coragem está dentro de você, força está dentro de você. E por que a coragem está dentro de você? Porque a força está dentro de você, porque Ele resolveu habitar dentro de você. Então não é sobre a sua força, não é sobre a sua coragem, é sobre a força e a coragem do Senhor que está em você. E aí então, Deus diz para Josué assim: não se aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Deus não está dizendo: Josué, eu vou fazer você prosperar o seu caminho. Deus não falou isso. Josué, eu vou fazer você ser bem sucedido. Não, Deus disse para ele o seguinte: medita no livro dessa lei dia e noite, faz conforme tudo quanto nele está escrito, e então Josué, farás prosperar o teu caminho, e você, Josué, será bem sucedido, quando você fizer o quê? Meditar nesse livro de dia e de noite, e fizer conforme quando tudo nele está escrito. Senhor, ó Deus, ó Pai, o Senhor tem nos chamado como